Este é o período mais difícil do ano para quem tem doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica ou bronquite crônica. E além da baixa umidade do ar, as queimadas urbanas pioram a situação. No quadro Saúde em Dia de hoje, vamos saber quais cuidados devem ser tomados nesta época do ano para minimizar os danos à saúde. Por isso, a gente conversa ao vivo com o médico otorrinolaringologista Fernando Canavarros. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Existem muitas dicas populares, né? Colocar bacia com água no quarto, toalha umedecida, mas só isso resolve? Nós vivemos agora uma época do ano onde a baixa umidade ela é muito expressiva, não é? O final do inverno, começo da primavera, para a gente aqui a estiagem, onde nós temos que tomar algumas medidas para evitar ou minimizar os efeitos da baixa umidade no nosso organismo. Então isso passa não só pelo aumento da ingesta de líquido, como também a tentativa de evitar o aumento da perda e da desidratação que sofremos com mais intensidade nessa época do ano. Então deve-se ter uma ingesta de líquido maior do que o normal, não é no sentido de toda hora temos ingesta. E isso, líquido é água, não é chá, não é refrigerante, não é café, não é? Precisamos ter hidratação abundante. A outra medida que é válida é a diminuição da perda, ou seja, evitar atividade física em horários em períodos das 10 da manhã às 4 horas da tarde, são horários onde a gente tem uma piora ainda maior da baixa umidade. Inclusive na água, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu vou fazer natação, não tem problema. Não, atividade é atividade, né? E continua exposto ao sol, né? Com relação a medidas que podem ser tomadas em ambientes fechados, a gente pode melhorar tentando arejar, ventilar o ambiente e a colocação e uso de umidificadores, eventualmente a colocação de toalha molhada, bacias de água, tudo isso visando o objetivo da melhora da umidade do local quando a gente está aí num local fechado. Né? No caso específico das crianças que a gente comumente vê sendo levadas a clínicas, hospitais com problemas de tosse, irritação, muitas dessas crianças sequer conseguem dormir devido a essa irritação na garganta e, consequentemente, os pais também não. Qual é a orientação? É necessário levar a criança a um hospital, ao médico para fazer a inalação ou isso pode ser feito em casa, doutor? Não, existem vários cuidados que podem ser realizados em casa e não há necessidade, a princípio, de você locomover, levar essa criança até um atendimento. As medidas são essas, procurar a hidratação e a gente tem um ressecamento muito de mucosa, então, especialmente as crianças, os idosos e os doentes, eles precisam de uma atenção maior. Então, pode-se realizar inalação, lavagem com solução nasal de soro no nariz, na mucosa nasal, a utilização de soro para lavar os olhos, não é? Essa época também a gente tem aumento da irritabilidade dos olhos, vermelhidão, sangramento nasal é um outro sintoma que a gente tem muito frequente devido a esse período de muito seca, então lavar o nariz com soro é uma medida bastante efetiva, fácil de se fazer e que ajuda bastante, não é? Diminuir a exposição solar dessas crianças e procurar fazer essa hidratação de forma que ela não minimize os sintomas de tosse, sangramento nasal, desidratação. O senhor falou em solução nasal. As pessoas procuram muito nas farmácias alguns desses remédios, entre aspas, e parece que existem alguns que fazem até mal à saúde se for um uso contínuo. É verdade? Procede essa informação? Existem na farmácia vários tipos de medicação que são aplicáveis via nasal, ou seja, em geral borrifadas ou injetadas no nariz. O que a gente preconiza é a lavagem com solução salina, que seria água e sal, ponto, mais nada, e isso numa concentração de 0,9, que é o soro fisiológico. Então, preconizado é a lavagem com soro fisiológico. A instilação ao uso de outro medicamento deve ser sempre sob orientação médica. Doutor, não é a sua área, o senhor é otorrino, mas é comum também nessa época do ano as pessoas sofrerem com a chamada virose, né? Vai ao médico com diarreia, com febre, etc, tal, dor de garganta e acaba ficando, às vezes, até impossibilitado de trabalhar, de ir à escola, etc. Qual é a associação que essa época do ano tem a esse tipo de virose que provoca realmente esses problemas, que envolve também a garganta e o pulmão? Sem dúvida. Nessa época a gente tem um aumento das incidências das viroses e doenças respiratórias. Não só virose, mas os sintomas alérgicos, sintomas irritativos. Essa irritação da mucosa, ela predispõe ao quadro infeccioso. Então, ela facilita com que você
tenha um quadro viral, uma precipitação de um quadro alérgico. Não é? Então, essa necessidade é no sentido de evitar as doenças respiratórias. Sem dúvida, elas aumentam nessa fase do ano. Ok, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia.